Amém. Me ajuda aí, ora comigo. Fecha os teus olhos aí onde você estiver. Oxigena agora tua alma e tua mente agora no nome de Jesus. Respira fundo. Senhor, nós em teu nome nos achegamos a ti mais uma vez, Senhor. Por graça e por misericórdia. E mediante o sangue do Cordeiro, que nos deu livre acesso a ti, para termos ousadia de entrarmos na sala do trono. Nesse momento, nós rogamos na pessoa do Teu Espírito Santo mais uma vez, que o Teu Espírito Santo possa estar permeando aqui mente e coração. Que o Senhor, ó Deus, tire toda distração, toda dispersão de mente, Pai. E que a paz que excede todo o entendimento seja derramado, dissipando toda a ansiedade excessiva. Nós queremos apresentar as nossas ansiedades diante de Ti, porque o Senhor tem cuidado de nós. E queremos, ó Deus, que nesse momento, ó Deus, toda a nossa atenção, ela esteja voltada para a Sua voz, para a Sua palavra, que é poderosa até para quebrar os cedros do Líbano, Senhor. Que a Sua palavra nos encontre, que a Sua palavra nos alcance, Senhor, e que ela possa produzir aquilo para o qual ela foi destinada essa noite. Nós te pedimos isso, em o nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. Amém. Amém, irmãos. Quero que você possa abrir as suas Bíblias lá no livro de Lucas. Lucas capítulo 13. A partir do verso 6. Amém. Amém. Vamos lá. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la, para que ela ainda não ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixai-a ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Amém, irmãos? Glória a Deus. Essa é uma parábola da figueira estéril. É uma palavra e uma parábola interessante. E hoje eu quero falar um pouco com vocês. Vou tentar fazer essa abordagem aqui, mas eu quero falar hoje sobre a estação da figueira. Pode até colocar isso aí, tá? No YouTube aí como título. Eu quero falar um pouco para vocês sobre isso. A gente tem vivido dias assim, de apontamentos, de sinais tão proféticos, e nós precisamos ser semelhantes aos filhos de Issacar, que são aqueles
que tem o discernimento de ciclos e de estações. A figueira, ela sempre está apontando para isso. Desde os profetas até todas as palavras que o próprio Yeshua trouxe, ele estabeleceu a figueira como esse relógio, como esse sinal, como uma referência que aponta para as estações que estão se cumprindo, né? E a figueira, ela, dentre algumas árvores que sempre simbolizam uma questão espiritual, e a Bíblia exemplifica 3 tipos de árvores que falam sobre uma ideia, uma ideologia espiritual, né? E quais são essas árvores? A figueira é uma delas. Quais são as outras 2? Videira e a outra? A oliveira, né? Então, essas 3 árvores, é muito lindo isso, viu, irmãos? Eu aconselho até você estudar, aprofundar, porque é uma história linda sobre isso e como é tremendo todas essas simbologias dessas árvores no que diz respeito ao sentido espiritual, né? A figueira, irmãos, ela está presente na Bíblia e foi praticamente a primeira árvore que foi citada na Bíblia desde a Gênesis. Desde a Gênesis, né? Inclusive, isso é uma referência também até dentro da agronomia em si, que dentro das árvores frutíferas, né, os agrônomos falam da figueira com essa referência que ela foi citada já desde o Éden, né? É uma das frutíferas mais antigas e que estavam presentes também no Éden. E o interessante é que lá em Gênesis 3:7 fala sobre a figueira como sendo a árvore pelo qual Adão e Eva coseram as folhas para esconderem a sua nudez, que após o pecado, eles se deram conta da nudez, né? E você sabe que tudo na Bíblia, não se tem coincidência na Bíblia. E quando você mergulha para estudar, você vai fazendo as conexões, você vai entendendo, né, as mensagens que estão escondidas ali, né, que estão às vezes ocultas e que você precisa estar ali buscando, né, na pessoa do Espírito Santo, o entendimento a respeito disso, né? E por quê? Entenda por que quando Adão e Eva, eles quiseram esconder a sua nudez, porque foi a folha da figueira. Você já parou para pensar nisso? Por que não foi de outra árvore em si, mas foi a folha da figueira? E eu mergulhei um pouco nisso para tentar buscar esse entendimento. E você sabe de uma coisa? É que eu descobri que existe 2 tipos de figueira. Existe a figueira brava, que é a figueira que ela não dá frutos, vamos se dizer, bons frutos e frutos saborosos e comestíveis, que ela é denominada como figueira brava. Essa figueira brava, ela foi a mesma figueira que Zaqueu subiu para ver Jesus. E qual é a conexão que existe nisso? Inclusive na Bíblia, quando fala, né, muita gente não sabe, que quando declara que Zaqueu subiu no sicômoro, o sicômoro é a figueira brava. Pode depois olhar aí no tio Google que você vai achar. Inclusive você vai achar, né, essa figueira brava, ela é uma árvore grandiosa, ela tem uma copa grande, as folhas delas são imensas, são grandes as folhas dela. Por isso que se usou aquelas folhas para cobrir,
porque só uma folha cobriria a frente e a outra folha cobriria atrás. Mas ela é uma figueira brava, os frutos delas não são bons, né? E o que é que isso, na verdade, qual é o significado a respeito disso, né? Tem um significado aí interessante em relação a isso, porque fala a respeito desse contexto em si, né? A figueira brava, ela não oferece um bom fruto. E uma das traduções dentro do hebraico para figueira em si, é que significa, figueira significa justiça. Então, quando Zaqueu ele subiu sobre a figueira para contemplar Jesus, o que Jesus estava querendo dizer é que os atos de justiça de Zaqueu ainda não eram bons. E depois que ele desce da figueira e chama Jesus para almoçar na sua casa, ele ali não deixa Jesus falar e disse: mestre, eu resolvo a dar metade dos meus bens aos pobres. E quero declarar que a todos aqueles a quem eu defraudei, eu irei restituir 4 vezes mais. Naquele momento, a figueira brava, que era os atos de Zaqueu, começaram a ser transformados nos bons frutos da figueira boa, porque naquele momento ele decide voluntariamente, através de uma mudança, de uma metanoia, de uma transformação, de uma vida de arrependimento, ele diz: a partir de hoje, a minha vida começa a produzir frutos dignos de arrependimento. Isso fala a respeito dessa figueira. Quando Adão e Eva estabelecem, né, a cobertura da sua nudez, era referente aos seus atos. Os seus atos pecaminosos começaram a apontar para a figueira brava. Que coisa, né, irmãos? Que coisa, que conexão isso, né? Então, a figueira, ela tem já esse tipo de leitura para nós. É uma das leituras para nós, mas não fala apenas disso, né? Porque a figueira, dentre todas essas árvores, elas também representam uma leitura muito boa, muito benéfica, muito espiritual em cima disso, que é o que se fala já desde as promessas que o Senhor havia falado sobre a terra prometida, né? E nessa terra prometida, Deus fala e coloca também, dentre todas essas árvores, coloca também a figueira, né, como uma dessas árvores importantes, né, e diz, né, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa terra de ribeiro das águas, terra de fontes, de mananciais profundos, né, que saem dos vales e das montanhas, terra da trigo, da cevada e da vide, das figueiras, das romeiras, terra das oliveiras e terra de azeite e mel. Então, a figueira, ela também tem o significado do alimento de Israel. Que todas as referências que se falava a respeito da prosperidade de Israel, ou da escassez de Israel, você sempre vai ver os profetas falando da videira e da figueira. Agora, tem um contexto que dentro dessa parábola que Jesus estava falando, né, Jesus, ele declarou a respeito dessa parábola de uma forma diferenciada de todas as outras parábolas que falam da figueira. E isso só está expresso lá no livro de Lucas, né? E ele diz que, então, Jesus proferiu a parábola e disse que certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Então, vem aqui comigo, escuta bem. O Senhor estava dizendo que tinha uma figueira que foi plantada
no lugar de uma plantação de vinha. Não era algo muito comum, porque você tem uma vidima, que é uma plantação de vide, que é um parreiral aqui, comumente chamado para nós, e no meio desse parreiral tinha uma figueira plantada lá. Né? Dizem alguns historiadores que não era uma coisa comum, mas às vezes se faziam isso. Eles colocavam a figueira junto da videira, porque ele queria que o cuidado que fosse dado para a videira, também fosse dado para a figueira. Que quando o viticultor, você percebe que a palavra fala do viticultor. O viticultor é o especializado na vinha. Mas, quando se desejava que o fruto da figueira fosse um fruto diferenciado, algumas figueiras eram plantadas dentro da vinha, para que o viticultor pudesse também ter o cuidado, de no mesmo cuidado da vinha, ele pudesse ter com a figueira. Isso tem uma representação importante, queridos, para a gente, né? Dentro desse contexto, essa parábola ela se divide entre Israel, porque o Senhor tinha uma palavra para Israel, e essa palavra de Israel era uma palavra de arrependimento, porque se esperava que Israel pudesse produzir um fruto diferenciado, né? Um fruto diferenciado, e aquele era o momento que Israel não estava produzindo isso, né? Como muitos ciclos de estação, de desobediência, de rebeldia, de idolatria, simplesmente Israel se desviava do propósito, do plano e da vontade de Deus. E esse era o momento, e o Senhor confronta o povo de Israel a respeito dessa palavra, querendo trazer um arrependimento, né? E ele declara que dentro dessa parábola, né, o texto diz que o viticultor foi lá e disse: olha, há 3 anos eu venho aqui nesse mesmo lugar, e o meu interesse é ver fruto nessa figueira. E eu vi o primeiro ano, não tinha fruto, vi o segundo ano, não tinha fruto, vi o terceiro ano, não tinha fruto. Ei, essa figueira, ela precisa ser arrancada, porque ela está ocupando o espaço aqui da minha vinha. Ela está ocupando aqui todo o investimento aqui, que eu poderia ter um investimento diferenciado se ela não estivesse ocupando esse espaço. E o viticultor chega e disse: mas meu senhor, espera um pouco, deixa eu tratar dessa figueira de uma forma diferenciada. Eu vou replantar essa figueira. Eu vou colocar estrume nessa figueira, é isso que ele diz. E daqui a 1 ano, se daqui a 1 ano você vir aqui e não tiver fruto, aí sim o Senhor pode arrancar. A figueira, queridos, diz que em Israel toda árvore frutífera, ela esperava até 5 anos para ver se ela daria fruto. É claro que, de acordo com o ciclo das árvores, algumas davam fruto mais cedo. Mas se em 5 anos ela não desse fruto, alguma coisa teria que ser feita. Porque se tem uma coisa que em Israel, até pela própria estrutura da nação, eles não admitiam, é que existisse algum tipo de semeadura que fosse feita que não gerasse fruto. O território de Israel é um território muito pequeno. Então eles utilizam até os desertos para que os desertos possam dar frutos. E eles não admitem com que algo seja plantado e não dê fruto. É uma cultura. Então existem aí 2 situações. Essa figueira, ela pode ter sido até vinda pelo seu proprietário da vinha depois de 5 anos, no 6º,
no 7º e no 8º ano. Não era simplesmente 3 anos em si. E aí, depois disso, o proprietário disse, não, vou arrancar, porque eu não vejo fruto. Queridos, isso fala de nós também. Isso aponta para nós também. Aponta para nós, para uma semente que foi plantada dentro de nós. Para um investimento que foi feito e que custou preço de sangue também para nós. Para algo que foi feito e que ninguém talvez teria coragem de ter feito o que ele fez por mim e por você. E fala que no que diz respeito a essa semente, onde se compara que se a semente do grão de trigo, ela não morrer, ela não produz fruto. Eu quero lhe dizer que Yeshua HaMashiach foi essa semente, esse grão de trigo que foi plantado e que morreu por mim e por você, e que pagou um preço para que nós pudéssemos dar frutos dignos de arrependimento e frutos de justiça. Quando se fala de fruto de justiça, se referencia à figueira, porque a figueira, ela representa a justiça de Deus. O que Deus espera é que nós, enquanto essa figueira, nós possamos produzir sobre a terra frutos de justiça. Então, quando o proprietário chega lá e não vê, ele disse, não dá mais, vamos arrancar. E aí, o viticultor. Você está lembrado que o Senhor falou lá, através do apóstolo Paulo, sobre o agricultor? Quem é o agricultor? Quem é o agricultor? Deus é o agricultor. Então entenda que o viticultor aí, ele é o agricultor. É aquele que acredita. É aquele que olha para a esterilidade e diz, eu vou cuidar para que essa esterilidade ela seja rompida e essa árvore ela venha a dar fruto no tempo certo. Você está entendendo? O que o viticultor chegou e disse, não, meu Senhor, me dá mais uma oportunidade. Vamos dar mais uma chance. Ei, irmãos, todos os dias o sol nasce e as misericórdias do Senhor são renovadas e o Senhor está te dando uma nova chance. Mas entenda uma coisa, essa nova chance, ela tem prazo determinado. Haverá um dia que essa chance se extinguirá. É o que ele está dizendo. E ele estabeleceu para o seu Senhor, ele disse, Senhor, mais um ano. Ei, você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Tem prazo determinado. E é por isso que a figueira, ela aponta para esse prazo. E eu estou fazendo tudo isso para você entender que no desfecho de tudo isso, você vai entender o que eu estou querendo falar. Olha para a figueira. Olhar para a figueira. Foi o que o Senhor falou. Mas aqui o viticultor disse, não, Senhor. Eu sou um candidato a jardineiro, né? Então, eu descobri que foi a primeira profissão da Bíblia. E eu gosto de plantar, gosto de mexer na planta, na terra, estou ali, né? Fazendo umas coisinhas ali, aprendendo a manejar. E deixa eu lhe dizer uma coisa, queridos. Às vezes tem plantas e árvores que nós precisamos replantar ela. Precisamos. Tem algo dentro do ambiente, dentro do lugar, dentro da terra, que não está sendo propício para que o fruto possa ser gerado. E quando você replanta, você arranca essa planta na sua raiz. Você tira a raiz que está lá dentro e coloca a raiz para fora. Para replantar.
Sabe o que quer dizer isso, queridos? É que às vezes aquilo que está gerando a esterilidade na nossa vida, aquilo que está gerando talvez o pecado que nos afasta de Deus, aquilo que está gerando talvez que a face do Senhor se encubra diante de nós, aquilo que tem paralisado, aquilo que tem interrompido, aquilo que tem sido um bloqueio para que a santidade do Senhor, ela possa ser estabelecida na nossa vida, e que sem a santidade ninguém verá a Deus. Muitas vezes nós precisamos colocar a raiz e expor ela para fora, ou seja, nós precisamos ir na raiz do problema. O que o viticultor disse é: não adianta, eu preciso tirar, eu preciso arrancar daqui, e eu preciso colocar a raiz para o lado de fora. Eu quero te dizer essa noite, que o viticultor, que é Yeshua HaMashiach, Ele quer fazer isso na nossa vida, Ele quer fazer isso na sua vida. Ele não vai ficar trabalhando no paliativo, Ele vai estar trabalhando na origem, Ele vai estar trabalhando na raiz. E enquanto você não entender isso, essas coisas não irão mudar, porque o Senhor, Ele não trabalha de fora para dentro, Ele trabalha de dentro para fora, e Ele vai querer atingir o cerne do problema, a raiz do problema. Esse é o viticultor que trabalha diante de nós, mas é aquele também que não desistiu de nós, e que está querendo nos dar uma nova chance, uma nova oportunidade, para que esse cenário de esterilidade, de ausência de frutos, ele seja interrompido na nossa vida, e um novo ciclo seja estabelecido para gerar frutos de justiça dignos de arrependimento. Foi isso que o viticultor fez. Ele estabeleceu isso. Ele investiu nisso. Ele acreditou nisso. Ele fala de mim, de você. Ele nos deu essa nova chance, essa nova oportunidade. É a manifestação da graça e da misericórdia de Deus, fazendo algo que só Ele poderia fazer, removendo as coisas que estejam impedindo de frutificar. Às vezes, essa árvore está sufocada por tanto cardo e abrolho que sufoca a planta. É interessante que quando você faz a poda na planta, tem duas coisas que é importante na poda da planta. Você tem que arrancar alguns galhos dentro da poda, sabe para quê? Para que a luz ela entre dentro da planta. Que coisa! Eu estudando, gente, poda da planta, descobri isso. Tem que entrar luz dentro da planta. A iluminação tem que entrar dentro dela. Às vezes tem galhos que estão ali, que estão atrapalhando a luz de entrar. Você tem que podar. Se submeta à poda do viticultor, querido, na sua vida, porque Ele quer fazer com que a luz entre dentro de você. Poda, para florescer. Tem que perder. Tem que deixar ele cortar alguma coisa. Tem que deixar ele fazer cisões. Tem que deixar ele fazer, às vezes, feridas. E quando você poda a planta, você tem que botar algo para cicatrizar, você sabia? Porque se você não cicatriza, você expõe ela a fungos. Ele é esse viticultor que poda-nos, que arranca coisas que precisam ser arrancadas, que remove, que retira, que trabalha a raiz. Ele não trabalha de uma forma parcial, Ele quer trabalhar conosco de uma forma plena, completa. E nós precisamos deixar de desperdiçar a oportunidade que Ele está nos dando de querer tratar conosco. Se submeta a isso. E você sabe de uma coisa? Não interessa. Porque você imagina uma figueira que ela olha ao lado, só tem videira.
Ela olha para um lado e diz, eu acho que eu estou no lugar errado aqui. Eu só estou vendo vinha. Eu acho que eu fui plantado no lugar errado. O fruto é diferente do meu. Eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, que no nome de Jesus, Deus plantou você no lugar certo. E talvez você se sinta diferente de qualquer pessoa, mas você foi feito para fazer a diferença aonde você está plantado. Entenda isso. Talvez você olhe ao seu redor, e ao seu redor você diz, parece que só eu aqui que sou diferente. Você está plantado no lugar certo. Você está plantado para ser a diferença nesse lugar. Você está sendo plantado para ser a diferença nesse território, nessa terra onde Deus colocou você, que você se sente o diferente, mas esse é o lugar certo. E eu quero profetizar na sua vida essa noite, é nesse lugar que você vai frutificar, é nesse lugar que você vai florescer, é nesse lugar que Deus vai produzir em você frutos de justiça. Agora precisamos definir que tipo de figueira nós queremos ser. Qual o tipo de figueira? Você precisa estar relacionado. Porque Deus colocou figueira sobre Adão e Eva, mas era uma figueira brava. A vida de Zaqueu teve duas fases. Uma fase onde ele era corrupto e os frutos que geravam da sua figueira brava eram frutos de corrupção. Mas quando ele se encontrou com Yeshua HaMashiach, ele tomou uma decisão e a partir dali ele foi enxertado, uma nova semente foi enxertada sobre ele, e essa semente é uma semente incorruptível. A sua vida foi transformada, a sua vida foi mudada, e se estabeleceu um paralelo, porque o Senhor, quando se encontrou com um jovem rico, um religioso da época, um homem que cumpria a lei, mas o Senhor determinou diante dele, só uma coisa te falta, vende tudo que tem e entrega aos pobres. Ele não conseguiu se desfazer, porque o seu coração estava em Mamon. Mas quando Deus se encontra através de Jesus na vida de Zaqueu, ele voluntariamente, ele decide entregar tudo que ele tinha. Naquele momento houve salvação, transformação, mudança de vida. A figueira brava se tornou uma figueira boa. É o encontro. Isso muda tudo. Você sabe de uma coisa? Provérbios 27, 18 diz: olha o que diz. O que trata da figueira comerá do seu fruto. Deixa Deus tratar com você, meu irmão. Porque se você deixar Deus tratar com você, haverá fruto. E quem for correr para você não vai encontrar só folhas, vai encontrar fruto. Para saciar a fome de quem tem fome. Precisamos permitir. Precisamos que o Senhor deixe de fato. Vocês sabem que essa parábola fala do viticultor e fala sobre essa realidade. Mas tem uma outra parábola que fala que quando Jesus encontrou também uma figueira, ele também disse que não encontrou frutos nela. E disse: eu vou amaldiçoar essa figueira. E o que foi que aconteceu?
A figueira secou. Lá em Marcos 11, verso 21, fala sobre isso. E tem uma coisa importante aqui. E era isso que o Senhor quis trazer quanto mensagem para o povo de Israel. E quando Ele fala para o povo de Israel, consequentemente Ele fala para mim e para você também. Lá em Marcos 11, 21, coloca aí, por favor. Estamos falando já de outra coisa, porque o propósito é falar sobre a figueira. Perdão, é a partir do verso 12, né? 11, 12. Diz, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas. Foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Para aí para pensar. Ele disse que ele viu de longe uma figueira, não foi isso? E a figueira tinha o quê? Folhas. Ele viu que tinha folhas, ele disse, tem folhas, eu vou lá para ver se também tem fruto. Olha só para isso. A figueira é uma das árvores que depois que ela termina de dar o seu fruto, ela fica só o talo. As folhas não existem mais. Ela tem uma poda natural. Quando você vê uma figueira que tem folhas e flores, é porque provavelmente ela deve ter fruto. Sabe por quê? Porque ela também não frutifica como algumas frutíferas, onde ela bota os frutos todos de uma vez. Ela não faz isso. Ela coloca um fruto. Esse fruto começa o processo do amadurecimento. Aí depois, mais na frente, ela coloca outra. Depois ela coloca outro. E aí, o tempo que ela passa com frutos, é um tempo que nem todos amadurecem no mesmo tempo. Então, todas as vezes que você vê figueira com folha e flores, é porque provavelmente ela deveria ter fruto. Quando Jesus chegou, olhou a folha e disse, então tem fruto. Mas ele chegou lá, não tinha fruto. Sabe o que o Senhor estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer o seguinte, que o problema dele ter amaldiçoado a figueira é com aqueles que querem parecer que são e não são. Que querem parecer que têm e não têm. Aí o Senhor disse, a esses é melhor que se sequem e morram. Porque o Senhor não negocia com a aparência. Ele não negocia com aquilo que você quer aparentar que você é. Porque o Senhor, Ele sempre aponta para algo que se chama integridade. Autenticidade. Para Ele, não existe aquele que quer aparentar que é. Aquele que quer aparentar que é o morno. Porque não é frio e não é quente. E Ele disse que o morno, ele vai... Ei,
Você está entendendo o que o Senhor estava querendo dizer com aquilo? Que Ele disse que o pior de todos é esse. É aquele que quer aparentar. A outra situação, Ele disse, não, vamos replantar e vamos fazer tudo de novo. Mas o pior é aquele que acha ou que quer demonstrar que é, e não é. Você está entendendo? Você está entendendo? Isso fala sobre a figueira. Mas eu quero concluir de uma forma muito resumida, porque hoje a gente está tendo só assim um painel muito resumido sobre a figueira, porque isso dá um congresso, um seminário. Mas eu estou sintetizando e resumindo. Vamos falar da figueira sobre a instação profética. A figueira no âmbito profético e escatológico para nós. Eu vou falar apenas um enfoque para te provocar. Amém? Mateus 24, a partir do verso 32. Palavras de Jesus. E ele se referencia mais uma vez à figueira, e nós temos 3 cenários diferentes que apontam, que se completam. Mas vamos ver o que ele fala em Mateus 24, 32. Ele diz: aprendei, pois, a parábola da... Já era uma outra parábola. E ele diz: quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. É o quê, irmãos? O verão é o quê? Diga, uma estação. Amém? Guarda isso. Sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Está falando de quem? Está falando de quem? Está falando de Yeshua, de Jesus, da volta. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém, diga ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa. A gente já viu filme, já viu falando sobre, não sei quantos filmes já tinham aí desde o fim do mundo. Mas a Bíblia está clara. Nem o Filho sabe. Nem os anjos sabem. Então, se alguém se levantar dizendo, olha, o dia da vinda do Filho do Homem vai ser X, desconfie, porque ninguém sabe. Amém? Nem ao Filho foi revelado. Ok? E ele continua dizendo, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também
será a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombado em sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Amém? Deixa eu lhe falar uma coisa. Essa palavra, ela aponta para os últimos dias. Alguém tem dúvida? Porque essa foi a palavra que Jesus falou a respeito dos últimos dias. E ele aqui, ele manda, com que nós possamos olhar para os ramos que se renovam, para as folhas que brotam. E você está lembrado que eu falei, que é interessante, é que em condições normais, a figueira, ela dá o seu fruto no verão. Em condições normais. Porque ela é uma árvore tão incrível que ela pode dar fruto todos os meses do ano. Ela pode. Já aconteceu. Mas em condições normais, porque em Israel não existem condições normais, as condições são anormais. Deserto, falta de chuva, são todas anormais. Às vezes um frio intenso. E por isso as estações são definidas. E lá, nas condições normais, ela dá fruto no verão. Ok? Então, vem comigo, fala a respeito disso. Diz que os ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Esse é o sinal da figueira, irmãos. E depois Jesus fala a respeito das coisas, que estão próximas, as portas. E ele se referencia aos tempos de Noé. Queridos, existe alguma diferença dos dias de Noé dos nossos dias atuais? Nenhuma, irmãos. Infelizmente, nenhuma. Só existe uma coisa que talvez nós precisamos fazer mais. Nós precisamos falar mais sobre a vinda de Jesus. Assim como Noé falou nos seus dias. E não interessa. Outro dia eu estava olhando nas redes sociais, um jovem pregador voltando a pregar nos Estados Unidos, no meio da rua, pregando sobre arrependimento. Nós precisamos voltar a fazer isso e falar que Ele voltará. Ele virá para voltar e buscar a sua noiva. Isso, talvez nós estejamos mais a respeito do que está acontecendo hoje, muito mais ainda do que nos tempos de Noé, onde as pessoas bebem, comem, e o hedonismo, o humanismo, o prazer pelo prazer impera, e ninguém está preocupado com isso. Eles querem viver um momento, e por conta da multiplicação das iniquidades, o amor de muitos se estão esfriando. É os tempos de Noé. Se casavam e se davam um casamento para referenciar que é a carne e o prazer da carne pela carne, e nada mais. Então, nós estamos vivendo esses dias. E o que precisa? O que nós precisamos entender é que essa palavra, ela aponta também para
Israel enquanto figueira, irmãos. E eu quero trazer aqui 2 pontos apenas, tá certo? Que existem muitas palavras que falam a respeito de que o Senhor iria dispersar pelos 4 cantos da terra o povo de Israel. Isso aconteceu. Há pouco mais de 2000 anos, Israel passou espalhada por uma palavra profética em Isaías, em Malaquias, que fala que ele iria espalhar o seu povo pelos 4 cantos da terra. Isso aconteceu na diáspora. Depois você veja lá na história a diáspora, onde o povo judeu se dispersou, foi perseguido, holocausto e tantas outras coisas terríveis. E durante 2000 anos, o povo de Israel passou espalhados por toda a terra. Até que, em 14 de maio de 1948, logo depois da Segunda Guerra, onde houve o extermínio judeu, foi feita uma reunião da ONU, e nessa reunião da ONU foi reestabelecido o Estado de Israel. Israel começou a ser reconhecido novamente enquanto nação. E que tempo é esse? Que tempo é esse na estação em Israel? Depois você veja as estações lá. Maio, final de primavera, início do verão. O período onde os ramos começam a brotar, começam a florescer. Nesse tempo, então, Israel é reestabelecido enquanto nação. E Deus começa a fazer uma revolução no Estado de Israel. Os ramos físicos e espirituais começam a brotar através da figueira, que é Israel, e começa a Deus estabelecer um cumprimento profético sobre essa nação. E o movimento que tinha iniciado como diáspora, agora se inverte e começa a ser o movimento sionista do povo voltando para a sua terra. E desde então isso tem acontecido de forma extraordinária. Você vai em Israel em um ano, quando você volta no outro ano, tudo está mudado. É uma coisa impressionante, incrível. Israel hoje, nos últimos 10 anos, Israel hoje, a quantidade de judeus que voltaram para sua casa, e que todo investimento que está sendo feito para que todos eles voltem dos 4 cantos da terra, é uma coisa incrível. E por isso Israel e todos os seus territórios, eles crescem absurdamente, criando novos prédios, novos bairros, novas casas. É uma coisa incrível. Esse ano agora Israel já passa a ter 7 milhões de pessoas. O estado que mais tinha judeu no mundo era os Estados Unidos. Israel já ultrapassou essa marca, e declarando que hoje ele é o maior país agora, enquanto judeus nativos dentro do seu próprio território. E isso é um cumprimento profético daquilo que o Senhor disse que iria se cumprir, está se cumprindo. Então, Israel se torna uma das maiores potências mundiais. Israel, escuta isso, Israel é o maior país de maior quantidade de prêmios Nobel do mundo. Tecnologicamente, Israel é uma coisa impressionante. E como é que em um pouco mais de 60 anos, uma revolução acontece em Israel? Várias tecnologias em todas as áreas começam a sair de Israel. Outro dia eu estava vendo um artigo falando de todos os avanços científicos só na área de biomedicina e biotecnologia,
praticamente 80% estão em Israel. É incrível o que está se produzindo lá. É impressionante, isso é um milagre. Um milagre. Outro dia eu estava falando sobre o sistema de defesa de Israel. O Domus de Ferro é uma tecnologia que nenhuma nação tem. Nenhuma nação. Com a guerra agora da Rússia e da Ucrânia, eles estavam querendo ver se tentavam exportar isso, mas eles mantêm isso em segredo. Porque é todo mundo para atacar lá ao seu redor. Então Israel é esse ramo que está florescendo, que na estação lá do início do verão, ele começou a brotar. E isso não aconteceu, veio e continuou toda a perseguição, porque logo em seguida, ao estabelecimento do Estado, todo o mundo árabe se levanta novamente contra Israel. E não reconhecem Israel enquanto nação, e começa a guerra até hoje. Até hoje. Mísseis o tempo inteiro da faixa de Gaza, do Hamas, da Síria, do Líbano. Em 1967, todo mundo árabe se levanta contra Israel, na famosa guerra dos 6 dias. Quem já leu sobre essa guerra? Você precisa ler sobre isso. Você precisa ler sobre isso, porque essa guerra dos 6 dias, ela é um milagre. A gente viu como o Senhor operou em várias guerras completamente desproporcionais. Guerra contra os midianitas, guerra lá do rei Josafá, do rei Ezequias, guerra contra os filisteus, e a gente viu tantos milagres que o Senhor fez. Queridos, agora, 1967 foi um dos maiores milagres que ocorreram em Israel. De forma contemporânea, os sinais dos milagres são testemunhados com pessoas que estão vivas hoje. Você imagina que mais de 7 nações se levantam contra Israel e dizem: nós não reconhecemos e vamos destruir com vocês. E a guerra foi estabelecida, Israel sozinha. Todo o poderio bélico que Israel tinha, eles tinham mais do que o dobro. Sabe o que é mais do que o dobro? Era coisa assim de ter 400 mil soldados contra 100. É coisa assim de ter 1000 caças e Israel ter 250. De ter blindados que só um dos exércitos tinha mais gente do que Israel. E, gente, milagres atrás de milagres são estabelecidos nessa guerra. Você sabe que quando começou a guerra, o povo não saiu de Israel, porque é um povo que não foge da luta, e as guerras e as lutas estão desde a sua origem. Ele disse: a gente vai morrer aqui, mas a gente não vai se render. Mas você sabe que conta-se que eles estavam tão convictos de que o poderio do mundo árabe era infinitamente maior do que eles disseram: a gente vai lutar até o fim, mas a gente não sabe se a gente vai conseguir, mas a gente vai lutar. Eles abriram na época 10.000 covas, porque sabiam que não iriam ter tempo de, no meio da guerra, enterrar e abrir tanta cova. Eles já começaram a abrir as covas. E, queridos, milagrosamente, Deus dá uma estratégia. Você sabe que a Guerra dos 6 Dias, até hoje, é um case de sucesso, de estratégia militar para o mundo inteiro. Em estratégia de guerra, quando o pessoal quer estabelecer um exemplo de dizer: olha, o menor vencendo o maior, por conta de uma estratégia, sabe para onde eles olham? Israel. Israel. O Egito estava preparando, e o sheik do Egito já estava
pronto para estar. E era o maior exército que tinha. Tinha o maior número de caças russos. E ele disse: a gente não tem chance, a gente tem que fazer diferente, porque se a gente não fizer diferente, não vai adiantar. Vamos ser destruídos, dizimados. E aí, todo o serviço secreto de Israel começou a trabalhar, e o problema era não vazar as coisas. Se vazou que Israel iria atacar toda a base aeronáutica do Egito, que tinha só de caças mais de 340 caças russos, e que se eles entrarem em voo para dentro de Israel, acabou-se Israel. E aí, eles estabeleceram esse plano e vazou a informação. Descobriram, o serviço secreto descobriram que iam. E na hora de passar a mensagem lá para o Egito, eles passaram a mensagem num código errado que eles não conseguiram decifrar do outro lado. O que é que isso aparenta ser, irmãos? Que na hora da mensagem o código vai errado. Chega lá errado, ninguém consegue decifrar. Israel vem com os seus 90 caças e destrói toda a base aérea do Egito. Nenhum avião conseguiu se levantar e eles destruíram tanto do Egito, como em um outro momento também sobre a base aérea síria. E, irmãos, eu poderia falar aqui o tempo inteiro dos milagres, mas o que eu quero dizer para vocês, no frigir de tudo isso, a palavra de Deus diz que quando se completar o tempo dos gentios, onde os gentios estavam massacrando a figueira, Israel. E o último tempo que essa palavra se conclui é exatamente na Guerra dos 6 Dias. Foi o último momento onde os povos e as nações da terra tinham a possibilidade de, enquanto gentios, esmagar a Israel. Em 1967, que se deu no mês de junho. O mês de junho é o início do verão em Israel. E os brotos e os frutos acontecem em que estação? Na estação do verão. Essa guerra foi uma guerra de um milagre. Foi uma guerra de 6 dias. Em 6 dias, Israel lutou. No 7º, ele descansou. Olha que coisa tão profética. A única guerra que durou 6 dias. Só Deus pode fazer isso, irmãos. Agora me entenda. Disse que esses acontecimentos não passarão a esta geração. Esta geração. Que nesse tempo Israel fincou a sua bandeira. E os limites de Israel, diante dessa guerra, de uma forma milagrosa, ele triplicou os seus territórios. Pegou o Monte Golã, pegou Gaza, pegou parte da Cisjordânia. E o que é que acontece? Não passará esta geração. Aí vamos fazer um cálculo, né? A gente não sabe dia nem hora. Mas uma geração, atendendo a geração dos dias de hoje, se estuda a nível de geração, que uma geração hoje se estabelece com 70 anos. Só estou colocando aqui para vocês. A figueira, 1967. Somos a última geração da figueira. O que eu posso dizer a você? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos ficar de pé.
Você sabe que tudo em Israel é profético. O período onde Israel se estabelece e ela recupera os seus territórios e se estabelece como nação em 1967. Esse período do mês de junho é o período de duas festas. Escuta isso. Duas festas bíblicas. A primeira é a festa do Rosh Hashanah. Rosh Hashanah é a mudança do calendário judaico. O ano judaico, ele vira no mês de junho. Se não me engano, é o ano 5787, se eu não me engano. E depois disso, é a outra festa que é o Yom Teruah, que é a festa das trombetas. A festa de Rosh Hashanah, ela aponta para o reinado de Yeshua. O reinado fala de quando ele irá reinar sobre a terra. O Yom Teruah fala da festa das trombetas. Todas essas duas festas que se referenciam a essa mesma estação do verão. Festa das trombetas é a festa que anuncia, da trombeta anuncia a volta de Jesus. Todas elas nessa estação. Então, irmãos, estamos vivendo um tempo muito profético de Deus. Muito profético. E nós precisamos estar atentos a isso. E enquanto figueiras, nós precisamos entender de como o Senhor está olhando para nós. E que tipo de figueira você deseja ser? A figueira brava ou a boa figueira? Uma coisa eu sei, o viticultor está pronto para trabalhar nas tuas raízes, para te podar, para olhar para você e não ver apenas folhas, mas ver frutos, frutos de justiça e frutos de arrependimento. Amém? Senhor, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, a nossa vida, a nossa história diante de Ti. E essa noite, debaixo dessa palavra, Senhor, onde nós, ó Deus, tivemos um vislumbre de como nós precisamos olhar para a figueira. E que tipo de figueira nós desejamos ser, Senhor. Olhamos para a vida de Zaqueu, e, ó Deus, entendemos que Zaqueu teve o tempo de subir sobre o sicômoro, sobre a figueira brava, mas ele também teve o tempo de descer dela. E essa noite, Senhor, nós queremos descer da figueira brava e queremos ser enxertados na figueira boa, Senhor, na figueira de bons frutos, de frutos, ó Deus, que são saudáveis para nós, que são frutos, ó Deus, que trazem a vida de Deus dentro de nós. Olhamos para a figueira como um sinal profético, Senhor, e nós não queremos ser, ó Deus, aquela figueira que representava o fariseu, que representava, Senhor Jesus, o escriba, que olhava, que conhecia a lei, que conhecia os mandamentos, ó Deus, que parecia que era, mas não era, Senhor. Que tinha folhas, mas não tinha frutos, Senhor. E nós queremos nos colocar diante de Ti, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor tenha toda a permissão
como viticultor, como agricultor, de escavar-nos, Senhor. O viticultor é aquele que escava. É aquele que entra no profundo, Senhor. É aquele que vai ao encontro das raízes, das fontes, da origem, daquilo que tem, ó Deus, nos feito estar presos, cativos, estéreis, paralisados, Senhor, distantes de uma expectativa que você espera encontrar, que é uma expectativa de encontrar frutos sobre nós, Senhor. Porque nós viemos aqui para dar frutos, para dar muitos frutos, Senhor. Então, ó Deus, que essa noite o viticultor venha sobre nós e possa expor as nossas raízes, possa, ó Deus, colocar as suas mãos em nós, possa colocar, ó Deus, o estrume, Senhor. E o estrume, ó Deus, ela tem uma origem de uma palavra que se chama humus. E é a mesma palavra que deriva a palavra humildade. Porque se nós não tivermos humildade e nós não nos humilharmos diante de Ti, o Senhor não poderá trabalhar. Porque todo aquele, Senhor, que trabalha na figueira, come do seu fruto. Nós queremos essa noite permitir que o Senhor trabalhe nas nossas raízes. Que o Senhor tenhamos a humildade de recebermos o estrume. Senhor, o adubo, as fontes, para nos sermos revigorados, reconstruídos, restaurados, enxertados em Ti, Senhor. Nós queremos nos arrepender também essa noite, Senhor. E querer Te pedir que nos ajude a caminhar na verdade, na integridade, a removermos máscaras, capas, a permitir que o Senhor venha nos podar, arrancar aquilo que tem, ó Deus, atrapalhado a sua luz de entrar. A poda é para que a luz ela possa entrar. Venha com a sua luz essa noite sobre nós, Senhor. Incida a sua luz no meio das nossas trevas e dissipe as trevas sobre nós. E gere em nós um genuíno e verdadeiro arrependimento. Porque haverá um tempo que será anunciado, que as trombetas irão tocar e que irá ser anunciado: eis o noivo, eis o noivo. E naquele momento não adiantará mais corrermos para comprarmos azeite, Senhor. Por isso Ele diz: vigiai e orai. Vigiai e orai. Não sejais desapercebidos do dia e da hora, porque nós precisamos estar prontos hoje, agora, amanhã, depois. Precisamos estar prontos, Senhor. Não saberemos o dia, mas o Senhor, enquanto noivo, Ele virá para a sua noiva,
que já está pronta, limpa, purificada, adornada, perfumada, esperando, mesmo à meia-noite, pelo grito: eis o noivo. Nós queremos estar prontos, Senhor. Prontos, prontos. Porque o Senhor virá para o ladrão, para aquele que não é noiva, mas para a noiva Ele virá como o amado da nossa alma, e nós estaremos prontos esperando por Ele, vigilantes, vigilantes. Oh Espírito de Deus, faça o que só você pode fazer. Faça o que só você pode fazer aqui essa noite. Gere, Senhor Deus, arrependimento, quebrantamento, decisão, Senhor. Gera decisão dentro de cada um de nós aqui, Senhor. Mudança, Senhor. Mudança. Assim como Zaqueu, Senhor, ele decidiu uma mudança. Ele decidiu deixar de ser, ó Deus, figueira brava. Ele decidiu descer do sicômoro, Senhor. Ó Senhor, faça o que você fez com Zaqueu e produza em nós, Senhor. Produza em nós uma mudança, Senhor. Uma mudança. Espírito Santo de Deus, vem aqui, Senhor. Não nos deixa sair, Senhor. Não nos deixa sair daqui, Senhor, sem decisões tomadas, Pai. Não queremos ser estéreis. Não queremos secar, Senhor. Não queremos secar, Senhor. Não queremos permanecer em sequidão. Queremos que o viticultor mexa, Senhor, no solo da nossa alma, Pai. Escave o que precisa ser escavado. E para escavar, muitas vezes Ele tem que ferir a terra. Fira, Senhor, contanto que nós sejamos curados, replantados, refeitos, restaurados, restituídos. Vem, Espírito de Deus, Espírito Santo, venha sobre nós. Espírito de Deus, nos alcance hoje, nos atinja hoje, na força do seu poder.